Olá, bem-vindo, bem-vinda. Eu me chamo Orivaldo, sou contador, sócio da Valor Brasil. Esse é o canal onde a gente fala sobre a Bolsa de Valores. Eu trago aqui para vocês hoje uma análise da Banco do Brasil Seguridade, BBSE 3, que acabou de divulgar os resultados do quarto trimestre e acumulado de 2021. São resultados muito bons, inclusive influenciaram na alta do papel. E eu vou trazer para vocês aqui algumas reflexões e, na minha concepção, olha que contraditório, né? Como esse papel ele é muito bom, eu tenho ele na minha carteira, já investido. O Luiz Barsi fala sempre bastante desse papel, mas hoje, nesse momento, eu não investiria nele, tá? Então, eu já te convido a se inscrever no canal e comentar se você tem BB Seguridade no seu portfólio e se você entende que ela é uma boa ação para esse momento, tá? Então aqui nós temos a demonstração de resultados que eles acabaram de divulgar, e aqui um resultado incrível no quarto trimestre, né? 1,2 bilhões de reais, simplesmente é o melhor trimestre da história da BB Seguridade desde que ela fez o IPO dela, mesmo sendo penalizada com um aumento de 5 pontos percentuais da CSLL, que se encerrou em 21 de dezembro. Então, 21 de dezembro de 2021. Então, logo, esse resultado de 1,2 bilhões poderia ter sido melhor se não tivesse esse imposto maior, e tende a ser melhor a partir de agora, já que essa contribuição não vai existir mais. Aqui, eu chamo a sua atenção para os pontos, né, que as empresas que ajudaram nesse resultado, né, foi a Brasilprev com 316 milhões, a Brasilseg 94 e a BB Corretora de 37. Um ponto que eu achei interessante, não ficou muito claro para mim, é como que a gente consegue melhorar resultado, como eu falei, o quarto trimestre de 21 foi o melhor da história, 21 contra 20 foi o melhor também, só que os impostos caíram sensivelmente. Então, me chamou um pouco a atenção, isso não ficou muito claro nas explicações dos executivos, tá? Falando um pouquinho aqui do resultado financeiro, particularmente não me importa muito. Claro que para o segmento de seguros é importante, né? Já que eles têm um caixa, eles têm que ter uma provisão em caixa muito alta e, portanto, eles têm que fazer esse dinheiro render, né? Para dar efetividade para esses recursos. Mas não é, enfim, a atividade core deles, por isso que eu olho mais ou menos com cuidado aqui, tá bom? Aqui a gente vê um copo meio cheio, meio vazio, né? Meio cheio porque o quarto trimestre de 21 foi bem melhor que o quarto trimestre de 20, né? Vocês observam aqui que em 2020, no quarto trimestre, ficou negativo esse resultado financeiro, ao passo que aqui no quarto trimestre de 21 ficou positivo em 133 milhões. No entanto, o copo meio vazio fica por conta do comparativo anual, né? 2020 contra 2021, já que nós tivemos aqui uma queda, né, da performance de 158 milhões para 110. Eles justificam essa piora no desempenho, né, no anual por conta aí da venda de títulos pré-fixados da Brasilcap, tá bom? Um ponto que eu achei interessante, pessoal, a gente não pode olhar só para números, né? A gente tem que se lembrar que nós e as empresas, nós estamos inseridos num país que tem os seus desafios, né? E aqui um ponto interessante, que eu considero até um ponto de ESG, que é uma contribuição que a BB Seguridade fez para o combate ao Covid, cujo impacto aí em 2020 foi de 26 milhões de reais. Então, novamente, né, a empresa ela não está dissociada da sociedade e, portanto, eu vejo com bons olhos esse olhar aí. Ou seja, nós temos uma empresa que traz resultados muito bons e também contribui com a nossa sociedade. Aqui o guidance para 2021 foi muito legal. O que é o guidance, né? É quanto, antes de começar o ano, né, quanto que os executivos falam que vão performar os principais indicadores. O que nós observamos? Que o resultado operacional não decorrente de juros, ele tinha prometido entre 1 e 6, ele ficou em 5,3, e que nas reservas de previdência ele ia ficar entre 0 e 2 e ficou em 0,9. O que nós estamos vendo aqui? Uma empresa boa em termos de previsibilidade. Eles cumprem o que prevêem. Melhor ainda, né? No caso aqui de prêmios emitidos da Brasilseg, eles prometeram de 10 a 15 e entregaram 16. Entregaram acima do teto que eles tinham prometido. Por que isso é importante? O que nós estamos vendo aqui é o Guidance 2021. Eles fizeram o Guidance 2022. Se eles têm um histórico de cumprir o que eles prometem,
Vamos dar uma olhada então o que eles estão prometendo para 2022. Olha só, aqui no resultado operacional não decorrente de juros, eles estimam para 22 entre 12% e 17%. Eu vou trazer aqui de volta para vocês que em 21 ele entregou 5,3 e ele tinha prometido até 6, ou seja, ele simplesmente está mais do que dobrando a previsão de resultado operacional. Ora, se ele costuma entregar o que promete e ele está prometendo uma melhora significativa de performance, e há uma possibilidade grande disso acontecer, vocês sabem, isso reflete diretamente em dividendos e em cotação do papel. Excelente notícia. Mesma coisa aqui em prêmios emitidos da Brasilseg, ele mantém a previsão do ano passado de 10% a 15%, sendo que ele entregou 16%, ou seja, em termos de prêmios emitidos, ele promete pelo menos manter esse guidance. E com relação às reservas de previdência, que ele tinha falado entre 0 e 2, aqui ele está falando entre 9% e 13%. Também não preciso nem falar um aumento significativo. Excelentes indicadores, tá? Aqui, eu vou trazer um pouquinho para vocês sobre o desempenho das participações que eles têm, né? Então, empresa por empresa. Nós temos aqui a Brasilseg, que é uma empresa que faturou de prêmios emitidos 12 bilhões em 2021, então ela é representativa para a companhia. Vocês verificam que boa parte aqui, né, grande parte é de rural, a BB Seguridade é líder nesse segmento. Bom, o que nós observamos? Eles pioraram o resultado em 2,7 pontos percentuais em relação ao ano de 2021. Em relação ao ano de 2020. Então, em 2020 eles entregaram resultado não decorrente de juros de 1,7 bi e esse ano 1,6 bi. Então, a Brasilseg infelizmente contribuiu negativamente para o resultado da BB Seguridade, que é quando a gente vê aqui o lucro líquido, né, 1,4 bilhões, ele tem um efeito positivo da alta de juros, ele está aplicando os recursos e com o aumento da Selic ele é beneficiado, melhorou, porém o resultado operacional foi ruim, consequentemente piorou todo o resultado. E aqui não tem milagre, né? Nós observamos aqui prêmios emitidos, um aumento de 16,2% e um aumento nos sinistros retidos de 48%. Aí não adianta, se a receita sobe menos do que os sinistros, o resultado é esse que nós estamos vendo aqui. Então, apesar da BB Seguridade ter batido recorde no quarto trimestre de 21, ela tem, por exemplo, como melhorar aqui na Brasilseg essa performance, tá bom? Aqui olhando para a Brasilprev, nós observamos aqui um resultado operacional de 1,9 bilhões, aí sim, né, contribuindo em 11,4 acima de 2020. Então a Brasilseg foi uma das principais, como nós vimos, que contribuíram para o resultado da BB Seguridade esse ano. Aqui o lucro líquido, né, um aumento de 10%, né, saindo de 912 milhões para 1 bilhão de reais. Novamente, como eu havia dito no anterior, né, aqui nesse caso nós temos um aumento da receita acima da sinistralidade, né? Sempre que isso acontecer, o efeito vai ser majoritariamente melhora de resultado. Em relação à Brasilcap, aqui a gente já viu uma empresa que não tem tanta participação assim no resultado, né, uma receita de 4 bilhões, que foi muito ruim, né? Somente resultados com sorteios que apresentou melhora. No mais, tudo piorou e vocês observam aqui o lucro líquido, né, que saiu de 158 milhões para apenas 3 milhões. Então, Brasilcap também contribuindo negativamente para a BB Seguridade, tá bom? Aí, por fim, a BB Corretora, essa também não é tão relevante, fatura aí em torno de 3 bilhões, e aqui ela apresentou uma melhora de resultado de 8%, saindo de 1,9 para 2,1 bilhões de reais. Aqui nós temos a participação de mercado da BB Seguridade. Essa informação eu acho bastante relevante. Então nós temos aqui o quarto trimestre de 20, terceiro de 21 e o quarto trimestre de 21 e o anual, né, 2020 versus 2021. Bom, em vidas ela continua sendo a principal do Brasil, primeiro lugar. Aqui no prestamista ela atingiu o quarto lugar, e aqui eu chamo a sua atenção, porque foi nesse período, desde o quarto trimestre de 20, ela está atingindo o seu pior desempenho. Então, novamente, né, ela foi bem, só que nós temos concorrentes aí tentando buscar essa fatia.
O único ponto aí que eu posso dizer que ela deu uma melhorada foi aqui no empresarial, né? Que ela saiu de nono, voltou para oitavo. Mas, convenhamos, ela não é líder nesse segmento, né? Obviamente ela continua sendo líder no segmento rural, que é uma excelente notícia, ela é a líder de mercado. Ainda falando do posicionamento dela, né? No previdenciário ela segue em primeiro lugar, excelente, e na capitalização ela está em segundo lugar, sendo que ela perdeu aqui, ela estava em primeiro e voltou para segundo lugar. Agora, pessoal, a partir daqui eu acho que vale você ter chegado até aqui no vídeo, né? As estatísticas mostram que nem todos assistem os vídeos até o final, mas eu acho que aqui nós temos informações muito importantes, tá? Olha só, o lucro por ação, quando a gente olha aqui o horizonte de um ano, né, trimestre por trimestre, foi o melhor resultado. Então, ela atingiu 0,61 centavos de lucro por ação no quarto trimestre de 21. E o que nós vemos aqui é um valor de mercado de 41,5. Ora, vejam só, no segundo trimestre de 21 ela valia 46, no segundo de 21 ela valia 48 e no quarto de 20 ela valia 59. Então, nós estamos vendo uma ação que está tendo uma excelente performance, só que o valor de mercado dela ainda tem um upside, né, um potencial de upside muito grande, que eu considero que a biosseguridade tem. Então, uma excelente informação aqui. Isso também se reflete no indicador preço-lucro, né? Então a gente observa que está em 10,56, novamente, o menor patamar desde o quarto trimestre de 2020. A gente sabe, né, que para seguradoras o indicador de preço-lucro é realmente alto, mas para você ter uma ideia, é a menor média histórica da BB Seguridade, indicando o quê? Que ela tem, novamente, potencial de upside. Poxa, o quarto trimestre apresentou o maior lucro da história desde o IPO, e ela está com o PL mais baixo da história, então tende a ter um grande potencial de upside, tá bom? Bom, falando de dividendos, né, que é um dos principais pontos que eu gosto de analisar, eles pagaram agora, no dia 10 de fevereiro, 0,92 centavos por ação. Está até aqui o gráfico, né, do status invest. A gente hoje observa o quanto ele é maior do que do ano passado, né? E a gente já pode observar também que eles têm essa regularidade, né, de pagar sempre semestral. Pagam em fevereiro, pagam em agosto. Portanto, quem tem ações da BB Seguridade receberam aqui no dia 10 do 2 esse importante dividendo e em agosto tem um potencial novamente de receber dividendos. Então, portanto, se você está pensando em comprar ações da BB Seguridade, em 6 meses, ou seja, em menos de um ano, você já vai ter muito provavelmente mais dividendos para receber e com potencial até de aumentar dividendos e aumentar a cotação da ação. Aqui eu fiz uma conta, né, dividindo aqui o que eles pagaram só nesse anúncio de 10 do 2, de 0,92 centavos, pelo preço da cotação hoje, a gente tem um dividend yield de 4,07. Excelente dividendo de apenas aí uma distribuição. Você pode se perguntar se eu falei inclusive no começo, né? No momento, pelo meu setup, eu não vou comprar a BB Seguridade. Aqui inclusive está a última atualização que eu fiz nesse sábado, que eu estou gravando esse vídeo, e vocês observam que foi para a final a Taesa contra a Transmissões Paulistas, e a Transmissões Paulistas deu uma lavada aí de 7-2. A BB Seguridade nem aparece aqui no meu quadro das 16 maiores pagadoras de dividendos. Por quê? Aqui eu trago essa tabela para você poder enxergar, né? Então eu ordeno aqui, pessoal, o dividend yield pago dos últimos 4 anos em relação ao preço da cotação atual, tá? Então, por coincidência, por azar, a BB Seguridade ficou em 17º. Então, como eu pego as 16 maiores pagadoras de dividendos, então ela perdeu aqui na segunda casa decimal para o Itube 3, para o Itaú. Mas, então, eu tenho que ser fiel ao meu setup, para não ficar igual um louco, né, seguindo aí conforme a manada, mas mesmo assim, olha que papel bom, né? Então, BB Seguridade, nos últimos 4 anos, em relação a esse preço da cotação hoje, ela tem pago 7,07%. Quando a gente compara, então, esse preço de hoje, e se a gente setar que a gente quer em torno de 6% de dividend yield, ela poderia ser vendida até R$ 26,83, portanto ela está 15% descontada. Ainda assim, né, uma ação
perene, uma ação com grande potencial, entregando resultado e pela nossa metodologia descontada, né? Obviamente, por coincidência até, eu entendo que Transmissões Paulistas está bem mais descontada do que ela, está com 43% de desconto e inclusive venceu depois, como eu mostrei aqui para vocês, os outros indicadores, né, de Bazin, Greenblatt e Graham. Então, no momento, Transmissões Paulistas para mim é a melhor opção, mas BB Seguridade realmente fazendo bonito. Pessoal, por hoje é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Houve bastante dedicação, né, para construir todas essas análises. E eu te convido novamente a comentar o que você achou do vídeo, se você tem BB Seguridade, e se inscrever no canal. Legal? Obrigado, até mais.